Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal, direto do Couto Pereira, a casa atual do Grêmio. Desta vez o tricolor perdeu para o Bragantino pelo Brasileirão. Mas o que mais importa é o jogo de terça no Chile contra o Huachipato, Libertadores da América, confronto decisivo para o Grêmio chegar às oitavas de final da competição. Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre contratações confirmadas, sobre possíveis saídas, negócio com o ídolo e também mais um novo possível local para o Clássico Grenal. Mas desta vez, acho que vai agradar mais a torcida tricolor. É tudo isso e muito mais depois da vinheta. Maravilha, pessoal. Antes de tudo, peço que vocês deixem o like no vídeo, se inscreva no canal, o like muito importante para que esse conteúdo seja direcionado a mais gremistas, quase na marca dos 20 mil inscritos, então te inscreve aí, ativa as notificações, também deixa a tua opinião aqui nos comentários. Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é a questão do Grenal. Essa é uma dor de cabeça. Eu cheguei a questionar o técnico Renato Portaluppi sobre isso na entrevista coletiva depois do jogo contra o Bragantino e ele disse, olha, esse é um assunto que eu não quero me preocupar agora, porque está sendo cuidado pelo presidente, pela diretoria. Eu quero pensar no Huachipato, eu quero pensar nos jogos que vêm pela frente. Ok, realmente não é algo que diz respeito diretamente ao Renato, mas eu queria saber a opinião dele. Ele preferiu não dizer e, obviamente, que eu respeito. Agora, eu sei a opinião da maioria dos torcedores e quero que você coloque a sua aqui nos comentários. É jogar aqui, no Couto Pereira, onde o Grêmio foi muito feliz na quarta-feira contra o The Strongest, um estádio que lembra e muito o Olímpico, o velho Casarão. Aqui dá para fazer sim um caldeirão contra os adversários, nesse caso contra o Internacional. Claro que o Grêmio está pensando na questão de logística, quer viajar menos, o Grêmio tem que decidir o que vai pesar mais, se é viajar menos ou se é estar próximo ao seu torcedor. Pois a informação nova que eu trago para vocês é: existe possibilidade do Grêmio comandar o Grenal aqui no Couto Pereira. Embora o Luiz Wagner Vivian, perguntado por mim na Zona Mista depois do jogo, tenha dito tudo pode acontecer. E de fato, tudo pode acontecer. Mas o Couto Pereira estava até ontem como quase que descartado. Não está mais. Ocorre da seguinte forma, vocês lembram que a gente trouxe em primeira mão a possibilidade do presidente Vargas, lá em Fortaleza, porque o Grêmio vai jogar na mesma semana contra o Fortaleza, então aproveitaria. Agora a possibilidade é a seguinte, o Grêmio reverter o mando de campo com o Fortaleza para mandar no primeiro turno contra o Fortaleza aqui no Couto Pereira e já ficaria aqui para o Clássico Grenal também. É uma possibilidade que o Grêmio está vendo, já fez essa sugestão, esse pedido ao Fortaleza, mas ainda não obteve resposta. Uma questão importante sobre negócio com ídolo. Jeromel, o jogador, tem contrato com o Grêmio somente até a metade da temporada. Eu já havia trazido aqui para vocês que era de interesse do Jeromel e também do Grêmio a permanência. Isso foi dito agora nos microfones pelo executivo Luiz Wagner Vivian, que aliás quase nunca fala, me surpreendeu, parou na Zona Mista e nos concedeu entrevista. Sim, Pedro Jeromel tem tudo para ficar no Grêmio, porque a informação nova que trouxe o dirigente é que as conversas já estão em andamento e deu a entender que de uma maneira já avançada, inclusive. Antes nós tínhamos que o Jeromel queria, que o Grêmio queria, mas que estavam esperando um pouco para conversar. Essas conversas já estão acontecendo e parece que adiantadas para que o Jeromel fique no Grêmio até dezembro, junto com o Gemerson, que já foi anunciado, o Rodrigo Caio, que será anunciado, mais o Kahneman, o Rodrigo Eli, o Gustavo Martins, o Nathan Felipe e também o jovem Vieri como opções do Renato para essa posição. Saídas, o Luiz Wagner Vivian, questionado sobre contratações, eu vou falar sobre isso para vocês aqui no vídeo, ele falou também sobre saídas, ele disse, olha, jogadores podem sair, e aí a gente vai ter que também se movimentar no mercado nesse sentido. O que tem sobre saídas? O Grêmio tem sinalizações do futebol europeu para possíveis propostas do Galdino, já trouxe para vocês, no caso do Galdino não é futebol europeu, é mexicano e norte-americano, né, dos Estados Unidos. O que acontece? Tem o Nathan Fernandes, tem o Gustavo Nunes, principalmente, tem o próprio Gustavo Martins, então jogadores que chamam atenção. Fora o Nathan Pescador, que pode ser emprestado e aí abre um espaço interessante na folha, o JP Galvão que vai embora, e aliás sobre isso o dirigente do Grêmio disse o seguinte, olha, o JP Galvão a gente tem contrato até a metade do ano, ele foi dando aquela ensaboada, mas deu a entender que realmente o JP Galvão não vai ficar no Grêmio. Ele falou,
Até foi perguntado pelo meu colega Lucas Pilar, tá, mas o Grêmio vai ficar sem reserva? Falou, não, nós temos o André Henrique. Então é isso, o JP Galvão realmente quase que confirmou a saída dele. O Luiz Wagner Vivian eu já havia trazido aqui para vocês, que inclusive o empresário do jogador já foi avisado disso. Não só ele, mas o Lucas Bezossi também. Então são saídas que abrem espaço no elenco para que o Grêmio busque contratações. E o Grêmio confirma, e eu vou falar para você sobre isso, mas antes, KTO.com, lugar certo para tu se divertir nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Muitas odds interessantes no site da KTO, é fácil de brincar e no teu primeiro depósito tu ganha 20% de free bet utilizando o cupom Soares. KTO.com é para maiores de 18 anos, brinque com responsabilidade. KTO.com. Contratações confirmadas, sim. Vocês ouviram na entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, após a grande vitória do Grêmio por 4-0 para cima do The Strongest na quarta-feira, aqui mesmo no Couto Pereira, que ele pediu 1 ou 2 reforços. E não estava falando do Gemerson, que já foi anunciado, obviamente, e nem do Rodrigo Caio, que será a qualquer momento. Ele estava falando de outras posições, de um centroavante ou um atacante, e não somente um simples reserva para o Diego Costa, mas um atacante realmente que traga algum impacto, que tenha qualidade, que faça diferença e que possa elevar o patamar do Grêmio em busca de um grande título na temporada. Prioridade é Libertadores, mas quem sabe a Copa do Brasil. Até porque o Brasileirão, o Grêmio só quer fazer uma campanha segura de meio de tabela. Pois a novidade é que o presidente Alberto Guerra e também o executivo Luiz Wagner Vivian confirmaram que o Grêmio vai contratar 2 jogadores. Eles não quiseram dizer a posição, mas eu já trouxe aqui para vocês, acabei de falar. Um atacante e um meia. Um meia para ser reserva ou então revezar com o Cristaldo. E um jogador que tem uma característica diferente do Cristaldo, que seja mais meia armador. O Grêmio vê o Cristaldo mais como meia atacante, o Grêmio quer mais um meia armador. Era para ser o Natan Pescador, na prática não aconteceu. Tanto o presidente quanto o Vivian confirmaram contratações. O Grêmio vai contratar, é uma promessa da diretoria do Grêmio com o torcedor. Então você espere isso e nos próximos dias eu vou tentar buscar nomes. A gente sabe do Micael Antônio, por exemplo, que é um nome que agrada e muito o Grêmio. O Grêmio prometeu fazer uma proposta agora no meio do ano, quem sabe possa ser esse jogador ou outros nomes que certamente também estão sendo analisados, principalmente para essas 2 posições. Vamos lá, o Grêmio precisa se reforçar, né? Tem bons jogadores? Tem, mas precisa se reforçar para aumentar as suas chances de título na temporada, mesmo com todo o prejuízo por esse caos no Rio Grande do Sul, beleza? Deixa o teu like no vídeo então, deixa o like aqui, isso é muito importante para que esse conteúdo seja disparado para mais gremistas. Também te inscreve no canal, quase na marca dos 20 mil inscritos, ative as notificações, deixa a tua opinião aqui nos comentários. KTO.com é onde a diversão acontece e é o lugar certo para tu se divertir, para maiores de 18 anos, sempre para maiores de 18 anos, com responsabilidade. KTO.com, valeu, um grande abraço, se cuide e até o próximo conteúdo.